Cara, voltamos aí novamente, né, galera? Agora com essa notícia que foi de cair, né? Olha, aonde vamos parar, né, entregadores? É isso aí. O governo, galera, agora quer uma PL de 27,5%, galera, de INSS e R$ 30 por hora de trabalho, galera. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós que estamos falando, avisando que vai dar ruim essa regulamentação dos aplicativos, galera. Galera não tá botando fé? Nós vamos colocar aqui, galera, um vídeo, tá? Eu preciso que você assista, eu preciso que você dê seu comentário, você se inscreva no canal aí, galera, que essa é a reta final para a regularização do aplicativo e para que nós, entregadores, não venha a ser prejudicado, galera, beleza? Então eu vou colocar aqui, eu espero que você assista, compartilhe e dê seu comentário aí. Valeu! O governo Lula decidiu avançar sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo. O portal J noticiou que o Ministério do Trabalho e Emprego estaria redigindo um projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional até o fim deste mês. Esse texto deve definir o valor de R$ 30 para a hora trabalhada por motoristas e R$ 17 para entregadores, motociclistas e também ciclistas. Cada categoria deve receber ainda R$ 7,50 como ganho líquido pela hora trabalhada e sobre esse valor haverá incidência de 27,5% de contribuição para o INSS, sendo 20% de responsabilidade da empresa. Apesar dessa proposta, as tratativas com sindicatos, categorias e empresas ainda não avançaram. As reuniões terminaram sem acordo e debates sobre outros benefícios foram excluídos para serem tratados futuramente por meio de acordos coletivos. Vamos começar esse giro de análises com o Cláudio Dantas em Brasília, que tem acompanhado essas discussões e tratativas. Dantas, como avalia esse texto que está sendo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho? Muito provavelmente será apresentado, deve haver ali uma apresentação formal, discussão, inclusive com imprensa, possivelmente no Congresso também audiências públicas. É um projeto que não é unanimidade entre trabalhadores. Várias associações que reúnem motoristas e motociclistas são contrários a essa proposta, ou a essa ideia. A ideia é arrecadar mais. Pode ver aí a tarifa, aí, a taxa, né, o índice do imposto que será cobrado, 27,5% de INSS. É disso que se trata. Esse discurso de proteção ao trabalhador, ele serve apenas para esconder o real interesse do governo, que é arrecadar mais. A gente sabe da necessidade do governo arrecadar mais, abriu-se um buraco enorme aí de 170 bilhões que precisa ser coberto de alguma maneira e estão, vamos dizer assim, raspando o tacho, tentando de várias formas, em diversas frentes. Algumas frentes se justificam, outras não. Por exemplo, essa história de aplicativo, né, de trabalho por aplicativo, isso tem a ver com uma realidade que se impõe, uma realidade tecnológica de prestação de serviço e de um tipo de regime de trabalho ou de mercado de trabalho muito dinâmico, muito móvel. Essa tentativa de se estabelecer, de se forçar, como a gente viu dias atrás, a Justiça do Trabalho determinando inclusive uma multa de 1 bilhão para Uber, né, e que todos os trabalhadores sejam fichados na carteira, isso é um contrassenso absurdo. Por quê? Nem os trabalhadores querem isso. Quem trabalha por aplicativo não trabalha com um aplicativo, trabalha com vários aplicativos. Pode perguntar para qualquer trabalhador de aplicativo. Inclusive hoje você tem taxista, ainda daquele que tinha a carta de autorização e que também é Uber e é 99 e faz e soma ali, usa esse trabalho para poder cobrir os buracos do dia ali, continuar fazendo as corridas em todas as plataformas que ele puder para poder fazer o seu salário no fim do mês. Em horários diferentes, né? Ali. Horários diferentes, tem uns que puxam 12 horas no dia e trabalham, sei lá, 15 dias direto, sem folga. É opção do cara. Exato. O sujeito quer trabalhar, perfeitamente, Daniel. O sujeito quer trabalhar 15 dias e, de repente, até fazer uma grana e depois ficar uma semana descansando, ir pra praia, ele pode. São trabalhadores autônomos, né? Eu tenho parente que trabalha com aplicativo e que trabalha com vários aplicativos de entrega, por exemplo. Por quê? Porque não dá para ficar em um só. Então, essa é a realidade do mercado. Por isso, quando eu digo que Brasília muitas vezes está governando, e pode incluir o Congresso, pode incluir o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, muitas vezes de costas para a sociedade,
é isso, parece que desconhece a realidade de quem realmente está trabalhando, de quem está na ponta. Essas pessoas não estão sendo consultadas, as pessoas querem trabalhar com liberdade e cada vez mais liberdade, né? Então, assim, é de fato um absurdo, é preciso ter essa sensibilidade. Esse tipo de obrigação acaba afastando o trabalhador do mercado formal, acaba restringindo o mercado, restringindo a oportunidade de trabalho. Muita gente hoje trabalha por aplicativo porque não consegue mais trabalhar, de repente, na sua área, porque se extinguiram vagas de trabalho em determinado setor que se enfraqueceu, às vezes por causa da pandemia ou por causa de evolução de determinado setor de emprego, de produção, né, de indústria. A gente tem visto a realidade da indústria brasileira cada vez se encolhendo mais, a dificuldade que é você a se modernizar, continuar relevante, né, e permitir um crescimento contínuo nessa área. Então, é evidente que é inaceitável isso. Eu defendo a regulamentação. O Estado deve existir para regulamentar e fiscalizar. Mas há limites, né, Zé? A função do Estado. Não é para ter empresas, ter estatais, é para regulamentar e fiscalizar. Mas há setores que a regulamentação tem que ser mínima e no sentido de liberdade. Veja bem, a CLT, que foi uma lei muito importante, num momento importante, ela é de 1943. Então, ela não pode ser usada agora para regulamentar as novas tecnologias. Eu venho defendendo aqui, toda tecnologia tem que ser, nova tecnologia tem que ser regulamentada. É assim. Mas isso não significa corte, nem proibição e nem censura. É só enquadramento para que todos tenham a mesma chance, todos tenham as mesmas regras. É a tal segurança jurídica. Esse novo mundo das plataformas digitais criou novas atividades. Me dizem aqui, inclusive, que a profissão do futuro, ou as profissões do futuro, ou 70% das profissões do futuro ainda não existem, para se ter uma ideia. Esse sistema aí de Uber, de 99, e do iFood e de outras plataformas que apareceram, né? Por exemplo, hoje a maior rede hoteleira do mundo não tem nenhuma cama, não tem nenhum quarto, né? É uma plataforma que se especializou em alugar casas de quem quiser colocar leitos, né? O que era antes uma exclusividade de hotéis. Quem alugava leito? Hotel. Hoje não. E é a maior rede hoteleira do mundo. Não tem absolutamente nenhuma cama. Por quê? A atividade desta plataforma não é fazer hotéis, administrar hotéis, mas aproximar as pessoas. É uma plataforma digital. Da mesma forma, a empresa que distribui comidas, que faz entregas, não é só comida, né? E também a de transporte. Agora, eu acho que aí é um caso de se criar um sindicato. E aí o mercado se regula. É preciso regular o mercado aí. O Estado entrando, regulamentando, vai proibir, vai fechar, não dá. Aí o mundo inteiro tem que não. O que vai acontecer? Alguém monta a plataforma no exterior, e isso é possível, e você faz uma ligação com a China, Índia, Estados Unidos, e vai pegar um carro na Avenida Paulista. Ô Zé, não tem que ter sindicato, Zé. Trabalhador, motorista, entregador, isso são profissões que elas estão ali, infelizmente, são uma espécie de subemprego, porque se a pessoa tem formação, ela só vai trabalhar a liberdade de associação. Sindicalização. Sim, mas ela só vai trabalhar com entrega ou com transporte por uma necessidade. Ela não precisa ter formação para trabalhar como motorista, só precisa ter a carteira de motorista. Mais nada. Mas Beraldo está se coçando. Vai lá, Beraldo, você. Nada impede que eles façam uma organização, associação. Eu discordo. O mercado é livre. Eu discordo. Eu acho que essa é a nova realidade que se impõe em um mundo que permite que as pessoas estão desempregadas. Aí aquele trabalho de aplicativo acaba sendo uma forma da pessoa continuar ganhando dinheiro para comer, até ela se reposicionar, se recolocar no mercado. Ninguém trabalha por a vez do Beraldo agora, vamos lá. Ninguém só fazer uma observação que, na verdade, foi citada a CLT, que tem décadas, né, completamente desatualizada, mas a gente precisa lembrar também que 43. essa legislação foi feita assumindo que o trabalhador, ele é um incapaz.
é uma época em que você tinha uma massa de brasileiros analfabeta, incapaz de conseguir interpretar até um contrato de trabalho ou os seus direitos, e aí o governo assumia esse papel de tomar conta dos coitadinhos, né? E o que o governo está fazendo com uma proposta como essa, aonde você vê aumento de imposto, é justamente alimentando essa dinâmica aonde o trabalhador é um coitadinho. O trabalhador não é um coitadinho. As pessoas hoje já têm condição de se informar, já têm acesso à informação. Todo mundo que quer tem um celular, consegue se conectar com as pessoas, ter referência. Daqui a pouco vai ter sindicato de influência, já tem ou não? Tem, associação. Era pior porque o trabalhador tinha estabilidade. O FGTS veio para substituir a opção, né? É uma opção obrigatória. Veio para substituir a estabilidade, para se ter uma ideia. FGTS só serve para você perder dinheiro. Não, que é uma loucura. As pessoas têm que ter educação financeira para reservar o seu dinheiro e aplicar. Exatamente, depois chama custo. Imagina, nós passamos a vida inteira reclamando do governo, dizendo que o governo, seja qual for o governo, é corrupto, incompetente, não importa lado do espectro político. Há sempre inúmeras e sustentadas críticas ao governo. Aí você pega o seu futuro, que é o dinheiro que você vai ter para viver a sua velhice, da sua aposentadoria, e você entrega para este órgão incompetente gerir o seu futuro. Não faz nenhum sentido isso. As pessoas precisam ter, como disse o Dantas, educação financeira, entender que cabe a você trabalhar hoje com a preocupação do seu futuro, da sua velhice. Você precisa fazer este planejamento, porque se você acha que quando você estiver na fase da sua vida onde você será menos produtivo e mais demandará de estruturas de saúde, hospitais, etc., que o governo vai tomar conta de você com uma merreca de uma aposentadoria que se paga para as pessoas que passaram 30 anos recolhendo FGTS, INSS, etc., você vai ter uma frustração muito grande na sua vida. E aí não cabe mais retorno, porque quando você chega na terceira idade, na sua idade de aposentadoria e percebe que caiu numa cilada, não há mais o que fazer. E outra coisa, quem está dirigindo Uber, quem está se virando, não é que está ali, muita gente não está ali para tapar um buraco enquanto não consegue um emprego de CLT. Já é uma realidade permanente. Essas pessoas não terão mais o emprego CLT e elas precisam ter a consciência de que o planejamento agora do futuro cabe a elas. Elas precisam ir atrás de um plano de previdência, elas precisam ir atrás de um planejamento, de uma programação. Por menor que seja, é possível fazer. As pessoas precisam ter consciência disso. E aí vem a educação financeira que o Dantas falou. Olha aqui, estendendo justamente esse entendimento à questão que a gente estava debatendo dias atrás, da contribuição obrigatória. Isso só gera informalidade. Isso só gera informalidade. O sujeito está ali com a carteira assinada, o outro pagando. Ninguém quer pagar dinheiro para um sindicato que não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Isso é um absurdo. Tem que parar com isso. As pessoas têm que atualizar, fazer Mas não tem essa obrigação. Tem que fazer o download tem que fazer o download, tem que se atualizar lá na loja de aplicativo. Mas não tem obrigação para entender o mercado. O mercado mudou, o mercado é outro. Não tem obrigação de fazer a sindicalização. A consolidação das leis trabalhistas, ela veio para modernizar. Mas podia ter opção, né, Zé? Mas podia ter opção. A pessoa poderia escolher se ela quer ou não, né? Mas é assim, você assina a opção, mas ninguém te contrata se você não assinar a opção. Não, exatamente, mas estou falando para a pessoa... É uma opção pela CLT, se a lei vier a ser aprovada, se não cai na estabilidade, claro. Ninguém vai contratar, né? É incrível isso. Agora, a Previdência Social, no Brasil, ela não é de contribuição, ela é social, porque o governo entra com um pedaço. Então, assim, quando você é contratado pela CLT, necessariamente, obrigatoriamente, você vai fazer a contribuição para o INSS. E essa contribuição tem um teto. Então, nós, da iniciativa privada, pagamos até 10 salários mínimos, que é o teto. É o teto de contribuição e o teto lá na frente
da aposentadoria. Se você quiser uma aposentadoria superior, você vai ter que contratar outro seguro. O INSS é um seguro social. Então, se você quer um salário maior, ou você investe em outros setores, ou contrata. E o mercado está cheio de aposentadorias. Nos Estados Unidos você compra, você dá um dinheiro, tantos milhões, e compra uma aposentadoria, por exemplo. O que há de esquisito no Brasil é que essas empresas costumam quebrar, aí você lá na frente quebrou, não tem mais salário, foi várias assim. Então, assim, essa é uma relação que precisa ser modificada. Eu vou te falar uma coisa, isso é um tabu. Você mexer isso no Congresso Nacional é seu nome imposto para todo lado, seu assim dos deputados. Então, ninguém tem a coragem de rediscutir isso. É preciso rediscutir. As relações mudaram. O trabalho em casa, você está em Portugal, existem comentaristas que rodam o mundo trabalhando. Não precisa mais estar na TV, não é não, Beraldo? É isso aí. Agora, tem uma outra questão nesse ponto da aposentadoria, antes de passar a palavra para o Mota. Isso. A gente precisa lembrar que no Brasil as pessoas almejam, o sonho de boa parte da população brasileira é fazer concurso público, é ser funcionário público, acreditando que ao ser funcionário público ou funcionário de empresa pública, você vai ter uma aposentadoria complementar, um fundo de pensão que vai cuidar de você. Só que tivemos... Não, em alguns casos integral mesmo, nem precisa do fundo de pensão. Houve uma mudança, mas integral, Beraldo. É a inveja de todo mundo quando vê um funcionário público se aposentando com salários altíssimos aqui. Eu não é impressionante? Não, eu também não. Mas a aposentadoria... O que você teve agora, Zé, num passado recente do Brasil, esses fundos de pensão sendo assaltados à vista de todo mundo. E agora o que acontece é que os pensionistas que passaram a vida contribuindo para poder, na velhice, receber de volta, estão tendo descontado da sua aposentadoria um valor mensal muito significativo para cobrir o rombo do roubo. E cadê os ladrões? Cadê os responsáveis por saquearem a aposentadoria desses aposentados? Quer dizer, e aí o Congresso não faz nada? Fica cheio de dedos para falar em mudança nas leis trabalhistas, INSS, etc. Mas diante desse escândalo absurdo, silenciam. Pois é, estou curioso para escutar o que o Mota tem a dizer. Mota, o Estado precisa interferir em tudo? Não precisa. O povo brasileiro agradece muito essa bondade excessiva, essa bondade exuberante do Estado. Eu fiquei até curioso de onde tiraram esse valor aí de R$30 por hora, não é isso? Isso. Me pergunto, por que não botaram logo R$300 por hora? Que injustiça! Esse pessoal não pensa no bem-estar da população. Por que não botaram logo R$1.000 por hora? Ora, porque não é funcionário público. Se fosse funcionário público, seria, viu, Mota? Mas é esse o raciocínio, Zé. Não basta aprovar uma lei, diz aí, ó, R$1.000 por hora, acaba a pobreza no Brasil, vai todo mundo trabalhar como entregador. Parece uma piada isso que eu estou falando, mas é uma forma de mostrar o absurdo que é um projeto de lei que estabelece um valor para a remuneração de alguém. Eu acho que a gente já pode até dar um nome, mais uma contribuição do Pingos nos Is para o governo brasileiro. Vai ser o pacote do desemprego. É isso que vai ser esse pacote. Os serviços por aplicativo deram oportunidade de trabalho para muita gente que estava desempregada. E aí tem o seguinte, não é um trabalho perfeito, está longe de ser. É uma atividade cansativa, é uma atividade muitas vezes arriscada, é uma atividade incerta, mas é melhor do que nada. É melhor do que chegar no fim do dia e você está com o bolso vazio. E isso, meus amigos, é o que muita gente não entende. Sabe quem não entende isso? Aquelas pessoas que têm uma boa renda, uma vida confortável. Imaginem vocês uma pessoa que vive a seguinte vida. No final do mês, aconteça o que acontecer, o salário entra na conta. Até o dia em que esse salário vira aposentadoria e continua entrando na conta. Já imaginou viver uma vida dessa? Uma pessoa que vive uma vida dessa não tem a menor ideia do que é.
chegar ali pelo dia 25 e você começar a suar frio, porque os boletos estão ali, precisa fazer supermercado, tem que pagar as pessoas e não tem dinheiro. São essas pessoas que levam essa vida, né? Os burocratas, eles sabem, e aqui eu vou me arriscar a dizer isso, eles sabem do efeito nefasto dessa medida. Eles sabem que essa medida vai ter o efeito contrário ao que eles estão dizendo que vai ter. Mas eles não se importam, porque para quem vive de populismo, para quem vive de assistencialismo, quanto pior, melhor. Pois é, várias pessoas, inclusive, se manifestando. Eu vou passar para o Dantas já, o Gilson. Hoje as pessoas, muitas, têm empregos formais e utilizam o período de folga para trabalhar no Uber. Então também tem esse objetivo. O Uber também acaba ajudando quem tem um emprego CLT e utiliza o fim de semana para tirar uma grana a mais, não é, Dantas? É isso. Esse tipo de trabalho é o chamado bico, o famoso bico. Atualizado, com tecnologia. Nunca foi feito para ser o primeiro emprego de ninguém. Em alguns países é o trabalho meio, né? Você tem ali agora hoje, você tem 1 milhão de motoristas usando a Uber, por exemplo, só a Uber, 1 milhão, fora outros aplicativos. Imagina você interferir no dia a dia dessas pessoas e retirar essa possibilidade de ganho. É um absurdo completo. Aliás, quando a Uber chegou, ela já colocou um enorme desafio para os táxis, né? Porque as taxas eram muito baixas. E aí veio, né, pressão, corporativismo normal, pressão dos sindicatos taxistas. Quem assinava a carteira de taxista? Pois é, exatamente. E aí o que fizeram? Pressionaram, começaram a empurrar uma série de regulamentações que fizeram com que as taxas, essas tarifas aumentassem, ficassem quase o mesmo valor de um táxi. Hoje você não tem quase diferença entre um aplicativo e uma viagem, né, de aplicativo, uma viagem de táxi. Então já perdeu, inclusive, uma coisa que era fantástica para o consumidor, para nós, consumidores, aqueles que não são os motoristas, mas também continua sendo importantíssimo para o motorista. Mas não basta isso. Só a Uber pagou 6 bilhões em impostos no último ano. Isso não basta. É preciso forçar a barra para fazer a empresa deixar o país. É isso que se quer. Por quê? Porque já tem alguns aplicativos, né, sendo desenvolvidos, inclusive, por prefeituras ligadas a alguns partidos. Mas, um parênteses aí. Um parênteses, já que você falou da prefeitura, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com uma empresa de tecnologia, desenvolveu um aplicativo para rivalizar com a Uber e com a 99, Mobzap, no Rio já existe isso, faz tempo. E aí, qual era a promessa? Qual era a promessa? É disso que você se trata, iria aumentar o repasse para os motoristas. Alguém consegue me explicar por que a Uber ainda é líder? Disso que se trata. O pessoal está fazendo lobby para ter aquela, quase como substituição de importações. Vamos impedir, vamos bloquear os estrangeiros, né, que são muito mais competentes que a gente, mas vamos fazer o nosso próprio aplicativo. Não vai dar bug nenhum. Olha, é ridículo, é um debate, infelizmente, viciado, cheio de interesse de lobby por trás e que, infelizmente, o resultado a gente já prevê qual vai ser. Os fluminenses querem falar. Você, Mota? Não, eu queria só... Foi bom você tocar nesse caso, Daniel, porque é um caso curioso que vale a pena mencionar. O Rio de Janeiro já tem esse aplicativo, se eu não me engano chama Táxi Rio, já tem há alguns anos, e deixa eu dizer para vocês, funciona e funciona muito bem. É uma alternativa ao Uber. E aí, sabe o que isso mostra? A beleza de uma coisa chamada concorrência. Se você é a única padaria da cidade, você não tem incentivo para fazer um pão bom. Você faz qualquer porcaria porque você é a única padaria da cidade. Esse aplicativo Táxi Rio já faz um tempo que eu não uso, mas até a última vez que eu usei era excelente. Os taxistas se cadastravam e você chamava lá o carro e eles recebiam lá o aviso de corrida, respondia quem quisesse. Vai lá, Beraldo. Deixa eu te falar, só para fazer um comentário sobre esse tema. Olha só, os taxistas que na época que o Uber chegou fizeram um protesto, quebraram carros da Uber, impediam que a Uber entrasse, os carros da Uber entrassem nos aeroportos, fizeram um escarcéu, colocaram em risco, inclusive,
pessoas que estavam usando o serviço da Uber. O que os taxistas fizeram? Primeiro, partiram para a violência, como eu descrevi. Depois, ao invés dele, através das suas associações, se organizarem, se unirem para que eles encontrassem caminhos para dar a solução que precisavam, não. Vão se agarrar de novo na prefeitura, no dinheiro público, porque o taxista não, através das associações, e eu sou testemunha disso, as associações de táxi vivem diariamente dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro porque querem benesse, querem benefício, querem que a Prefeitura atue para ajudá-los e atrapalhar os concorrentes. Por que eles não fizeram o aplicativo? Por que eles precisaram que a Prefeitura gastasse seu tempo e seus recursos para fazer algo que só beneficia eles? Mas peraí, Beraldo. Não pode existir isso, nem na Prefeitura do Rio, nem na de São Paulo, que não compete à Prefeitura gastar tempo e recurso público com esse tipo de coisa. Vai lá, Matar. Beraldo, vamos lá, vamos pontuar aqui. Primeiro, você não pode colocar em uma categoria inteira a responsabilidade pelo comportamento de alguns. Isso é a mesma coisa, por exemplo, que os críticos da polícia fazem. Toda vez que um policial comete um erro, a culpa é da polícia. Então, alguns profissionais tiveram essa atitude, não foram todos. Tá? Os taxistas continuam e sempre prestaram um serviço excelente, essencial para muita gente. Não, mas foi uma reação de categoria, viu, Mota? Aqui em Brasília, quando chegou o Uber... pararam a cidade. Eu fui numa entrevista à presidente do sindicato, dos taxistas, o nome dela era Isabelzinha, eu disse exatamente isso. Eu falei, olha, Isabel, acabou o táxi, nós vamos discutir agora em quanto tempo. Ela, eu vou, prendo, quebro, não sei o quê, e eles não entram aqui em Brasília. Não adianta, você vai quebrar um, quebrar dois. O que você pode fazer é criar uma plataforma melhor do que a do Uber, porque sempre é possível melhorar alguma coisa. Eu tenho fé profunda nisso. Sempre é possível melhorar alguma coisa. A única coisa que não melhoraram foi carro. Carro até hoje fura pneu, esquenta, tem que usar combustível, mata gente e tem limpador de para-brisa, que é um rodinho metido a besta. O resto tudo melhora, menos carro. Então podia fazer uma plataforma melhor e se transformar numa grande plataforma em cada município. Mota, antes de passar pro Mota rapidamente, Mota, teve muita confusão em São Paulo também na época da chegada da Uber. 99, tinha uma outra empresa chamada Cabify que acabou saindo. Eles fizeram várias manifestações na porta da Câmara Municipal de São Paulo. Na época, tinha 2 vereadores que atuavam em defesa dos direitos dos taxistas, mas houve muitas negociações e aí, à época, o Uber acabou abrindo, inclusive, sua plataforma para abrigar também os taxistas, porque antes eram somente motoristas autônomos. Hoje você consegue pegar, inclusive, táxis na plataforma do Uber, pelo menos aqui em São Paulo. Mota? Beraldo antes. Vai lá, Beraldo, rapidamente. Só para fazer uma observação. Primeiro, eu sou usuário de táxi, conheço vários taxistas, convivo com eles e quando eu falo desta atuação que levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a gastar tempo e dinheiro público para fazer esse aplicativo, claro que isso é coordenado pelas lideranças mal acostumadas que usam o nome dos taxistas para poder colocar as suas agendas pessoais. Isso eu sou testemunha do que isso acontece. Agora, a reação que houve dos taxistas contra o Uber foi geral, porque uma autonomia de táxi custava caríssimo, centenas de milhares de reais. Um alvará aqui em São Paulo, isso. Um alvará no aeroporto, por exemplo, era um patrimônio daquelas pessoas, só que na hora que elas reagiram, foram levadas a terem uma reação equivocada pelas lideranças da categoria. Esse é um grande problema. Então, você tem, na atividade do Uber, uma atividade onde as pessoas são livres para atuarem no horário da forma que querem. O taxista, hoje, ele compreendeu que ele precisa mudar a sua postura. E eu sou favorável ao táxi, porque o táxi você tem registrado na prefeitura o nome, a informação, o endereço, ele tem que ir lá se apresentar, o carro tem que ter tais e quais características, coisas que muitas vezes você entra num carro de Uber e não vê o preparo do motorista, a qualificação do motorista, um carro numa situação adequada, isso tudo acontece, a gente sabe disso. Então, não,
quando você olha para o trabalhador, não tem vilão ali, mas você precisa, quando pensa em regulamentação, você olhar para o interesse do motorista e do usuário, e quando você vê esse tipo de atividade desempenhado, como essa questão do Táxi Rio, desse aplicativo de São Paulo, que eu nem sei o nome, desempenhado pela prefeitura, pode ter certeza que tem coisa errada aí. Vamos fazer aqui o aplicativo que depois eu vou ter voto dessa categoria. É exatamente assim que funciona. Pois é, só para a gente encerrar esse assunto, acho que o Mota tem uma colaboração, é isso, Mota? Rapidamente, por favor. Não, eu só quero dizer aí que tem uma discordância com o Beraldo nesse ponto. Quanto à Prefeitura do Rio ou de qualquer outro lugar gastar dinheiro fazendo aplicativo, bom, eu tenho aqui de cabeça umas 10 coisas menos importantes com as quais as prefeituras gastam dinheiro. E eu acho que a grande vantagem do táxi, que o táxi sempre manteve, que continua sendo importante, é que os motoristas de táxi são profissionais da direção. Então, acontece muitas vezes eu pegar um Uber e o Uber não saber o caminho. Você diz, eu quero ir para tal lugar. Aí eles têm um código para dizer que não sabem o caminho, né? Eles dizem assim, o senhor tem algum caminho de preferência? Isso quer dizer o seguinte, eu moro em outro lugar... Mas tem o Waze, Mota. Liga o Waze e vai pelo Waze. Hoje, pega o Waze e vai. Isso acontece frequentemente. Então, eu acho que essa é a grande vantagem do táxi. O Uber é uma tecnologia disruptiva. Ele introduziu competição numa área onde não havia competição. E hoje a beleza é que você pode escolher. Você pode escolher de táxi, você pode escolher de Uber.